Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar a análise das cerimônias da estrutura do santuário. Hoje, em especial, nós vamos analisar as festas do povo de Israel e o significado que elas tinham. Antes de começar o estudo, vamos orar para que Deus possa nos conceder sabedoria e que possamos, pela graça dele, compreender a mensagem. Oremos. Santo Deus, Todo-Poderoso Senhor, nós te louvamos porque só o Senhor é Deus e te pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja aqui e ilumine as nossas mentes, abra os nossos olhos e faça com que nossos ouvidos ouçam unicamente a voz do teu Espírito Santo. Meu Deus, por favor, revela a nós a tua palavra, dá-nos sabedoria e nos guia na tua verdade. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começar, eu gostaria de perguntar a vocês se os assuntos estão claros, se vocês estão compreendendo. Lembrando que quaisquer dúvidas vocês podem fazer o questionamento no grupo para um dos administradores. E o mais rápido possível nós iremos responder aos seus questionamentos. Outra questão também é que nós temos tentado melhorar a qualidade do som. Então gostaria de perguntar a vocês se todos estão conseguindo ouvir bem as explicações e se as imagens estão nítidas, certo? Comecemos então o nosso estudo de hoje. Lembrando que nós estamos estudando a estrutura do santuário, a mensagem do santuário, porque ela faz parte, ela é importante para compreender a visão de Daniel. Veja que o chifre pequeno que nós já identificamos, o chifre pequeno do capítulo 8, diz que ele se engrandeceu até o príncipe do exército e dele tirou o sacrifício diário, que era uma das atividades do santuário, certo? E o lugar do santuário foi deitado abaixo e o exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então veja que as ações do chifre pequeno, elas estão relacionadas a ações aqui na terra, certo? Mas elas também apontam para ações que ocorrem no céu. Veja também que a profecia diz que isso duraria até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias proféticos. Nós sabemos que cada dia profético corresponde a um ano literal. Então, até 2.300 anos e o santuário seria purificado. Então, para compreender essa mensagem, a visão das 2.300 tardes de manhã, nós precisamos compreender o que é o santuário, o que é essa purificação do santuário. E é isso que nós vamos ver hoje, o que é a purificação do santuário. Então veja que o povo de Israel, ao longo da história, é mostrado na Bíblia que Deus deu a eles 7 festas. 4 festas na primavera e 4 festas no outono. As festas na primavera, elas apontam para a primeira vinda de Cristo. Nós vimos no nosso estudo anterior que toda a estrutura do santuário, os rituais e os móveis apontam para características do Messias e aspectos do seu ministério. E agora as festas que giravam em torno do santuário, que tinham por base as ações do santuário, elas apontavam para a primeira vinda de Cristo, as festas da primavera, e as 3 últimas festas para a segunda vinda de Cristo, do Messias. Vamos ver cada uma delas agora. Veja, irmãos, que esse tema ele está fundamentado na teologia que Paulo escreveu em 2 Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festas, lua nova ou sábados,
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Veja que muitos irmãos sinceros dizem que esse texto está dizendo que o sábado foi abolido e que nós não precisamos mais cumprir o sábado. Mas o texto de Colossenses 2,16 não se refere ao sábado, sétimo dia, e não tem como tema a guarda do sábado. Ele não se refere a isso, ele está falando dos dias de festas do povo de Israel e como isso apontava para Cristo. Como todas as festas se cumpriram em Cristo Jesus. Veja que ele diz que aquilo é sombra, são tipos, são reflexos das coisas que haviam por vir, mas a essência, o real disso é Jesus Cristo. Veja que Deus ele faz uma separação clara entre sábados e sábado. Geralmente na Bíblia você vê, principalmente nos livros dos profetas, você vê Deus dizendo meus sábados em uma referência ao sábado do sétimo dia, o sábado do Senhor. Enquanto os outros sábados, as festas, eles são ditos como seus sábados, ou como no texto de Colossenses diz, dias de lua nova ou sábados no plural. Veja que essas datas, essas festas, elas tinham datas fixas que poderiam cair em qualquer dia da semana. Por exemplo, o dia da expiação ocorre no 10º dia do 7º mês, certo? E a Páscoa ocorre no dia no 10º dia do primeiro mês, a Nissan. Então, são datas fixas, mas no dia em que ocorrem essas festas, por exemplo, o 10º dia do 7º mês, 10º dia de Tishrei, o dia da expiação, esse dia se tornava sábado. Era um dia de convocação solene, de descanso solene, de sábado solene. Nele não eram feitas nenhuma atividade em todo Israel, ou seja, era um feriado nacional. Se tornava independente do dia em que ele caísse. Por exemplo, a Páscoa dos judeus esse ano caiu na quarta-feira, dia 15, certo? Em Israel, esse dia, mesmo sendo uma quarta-feira, se torna um feriado nacional. E esse feriado é considerado um sábado. Compreende? Veja a distinção que Deus faz em Levítico 23, 37 e 38. São estas as festas do Senhor que proclamarei santa convocação para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, manjares, sacrifícios, cada um em seu próprio dia, além dos sábados do Senhor. O sábado do Senhor, ele é uma referência ao 4º mandamento, ao 7º dia da semana. Esse é o sábado do Senhor. Os outros dias de festa de santas convocações, chamados sábados solenes, são as 7 festas que Deus deu para Israel. Vamos ver como isso fica claro lendo o texto. A primeira festa que nós iremos analisar é justamente a Páscoa. Veja, aos 10 dias deste mês, o primeiro mês do ano, que é o mês de Nissan, no calendário judeu, cada um tomará para si um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, no final da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, na casa em que o comerem. Veja então, o 10º dia do mês de Nissan era a Páscoa do Senhor. Em hebraico, Pessah. Pessah, ele celebra o evento da libertação do povo de Israel, no qual o anjo de Deus passou, por isso que é Páscoa Pessah, ele passou por cima
das casas dos filhos de Israel e matou todo o primogênito do Egito. Os filhos de Israel, os filhos de Deus, o povo de Israel era identificado pela marca do sangue do cordeiro. Esse cordeiro, ele era sem defeito, macho de 1 ano. Nós já vimos no estudo anterior, se você não se lembra, assista novamente, de que o cordeiro era um símbolo para Jesus. Ele apontava para o verdadeiro sacrifício de libertação que Deus proveu desde a fundação dos séculos. Então, o que significa então a Páscoa? Ela aponta para o ministério de Cristo com perfeição. Veja que no 10º dia do mês, quando segundo os estudiosos, Jesus ele se apresentou à população montado em um jumentinho e toda a população cantava hosanas ao filho de Davi, ao rei. E houve um alvoroço em toda Jerusalém. Naquele mesmo dia, Jesus foi ao santuário, expulsou os que ali vendiam mercadorias, e todo o povo, inclusive o sinédrio, os líderes dos judeus, estavam preocupados, achando que ali Jesus seria coroado. Mas quando foram para coroar Jesus, Jesus se ocultou. Ele se escondeu, não acharam mais Jesus. Por quê? Olha o que diz o texto. Mas o guardareis até o 14º dia do mês. Então nós vemos que cada festa dessa, ela aponta para Jesus Cristo, para o seu ministério, e elas deveriam ser cumpridas perfeitamente, inclusive nos dias, no exato dia em que foi ordenado no livro da lei. Então, Jesus se ocultou da população até o 14º dia do mês, quando ele ordenou aos seus discípulos que reservassem um lugar para que ali comessem a Páscoa. E eles comeram a Páscoa conforme o mandamento. E no dia seguinte, Jesus morreu, foi crucificado. Quando nós comparamos o calendário bíblico, o calendário nos quais os eventos da semana em que o Senhor Jesus morreu, eles concordam plenamente com o mandamento, mostrando assim o cumprimento da festa na própria pessoa do Senhor Jesus. A próxima festa é a chamada Festa dos Pães Asmos. É dito que aos 15 dias desse mês, ou seja, no dia seguinte ao dia da Páscoa, é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos, ou seja, pães sem fermento. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ou seja, seria um sábado solene, independente do dia em que ocorresse o dia 15 do mês de Nissan, seria um sábado solene, pois não haveria em todo Israel trabalho. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, e nenhuma obra servil fareis. O que essa festa representa? Ou seja, durante 7 dias, o povo de Israel é chamado a comer pães asmos, pães sem fermento, e tirar de dentro de suas casas todo tipo de alimento que fermenta, todo tipo de grão de fermento. Essa festa ela aponta para a santidade do ministério de Cristo. E na Bíblia, fermento é um símbolo para pecado, para falsas doutrinas. Veja o que Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus.
Então entenderam que lhes disseram que se acautelassem não do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então é um período de purificação para o povo de Deus, de buscar santidade, e ela aponta para a pureza do ministério de Cristo, pois só Jesus é santo. Quando Jesus estava diante do sinédrio dos líderes e fariseus, ele disse: quem de vocês pode apontar um pecado em mim? Pois só Cristo era santo, só o Senhor é justo. A próxima festa é a festa das primícias. Veja o que diz no texto de Levítico 9:12. Disse mais ao Senhor Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moveres o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano de holocausto ao Senhor. Veja, meus irmãos, o que o texto está querendo dizer? É que no primeiro dia, depois do sábado, que hoje é o domingo, certo? O povo deveria ir no campo e pegar os primeiros grãos, as primeiras os primeiros grãos que brotaram da sua plantação e levar até o sacerdote. Esse pegaria os grãos e os sacudiria, balançaria diante do templo, diante do santuário, certo? Veja que é no primeiro dia depois da Páscoa. Essa festa, ela aponta para a ressurreição de Cristo. Veja o texto de 1 Coríntios, onde Paulo diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Lembrando, meus irmãos, que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, exatamente no dia da festa das primícias. A festa das primícias ocorria no primeiro dia da semana, imediato depois do sábado, que era depois da Páscoa. Compreendem? No primeiro sábado, o 7º dia, depois da Páscoa, era o dia da festa das primícias. E exatamente neste dia, Jesus ressuscitou. É por isso que Jesus ressuscitou no domingo, para cumprir a profecia, para cumprir plenamente os mandamentos e as profecias que apontavam para ele. Veja, Jesus é dito que ele é a primícia dos que dormem, mas na Bíblia nós encontramos outras pessoas que ressuscitaram antes de Jesus. Elias ressuscitou um jovem, o próprio Senhor Jesus ressuscitou 3 pessoas, Moisés ressuscitou. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, dos que ressuscitaram, é porque ele é o mais importante. E isso porque a partir da ressurreição de Jesus, nós alcançamos o direito da vida eterna. É porque Jesus ressuscitou que ele pode nos outorgar a vida eterna. É a partir da ressurreição de Jesus que todas as outras ressurreições dos justos estão garantidas. É por isso que Jesus é a primícia. Compreende o significado da festa das primícias e como ela aponta para Jesus? Da mesma forma que no primeiro dia da semana, depois da Páscoa, o povo levava os primeiros grãos ao sacerdote, Jesus ressuscitou como primícia dos que dormem, nos garantindo assim direito à vida eterna, e ele se apresentou diante do Pai. Isso é maravilhoso. Agora veja
A próxima festa é a festa do Pentecostes. O nome Pentecostes, ele faz de referência a 50 dias depois da Páscoa. Veja, contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, deste dia em que trouxerdes o molho, ou seja, a partir do sábado, depois da festa das primícias, você conta 7 semanas inteiras. 7 semanas são 49 dias. Até o imediato ao sétimo sábado, contarei 50 dias. Ou seja, depois de 7 semanas, 49 dias, no primeiro dia depois do sábado é a festa do Pentecostes. Nele trareis nova oferta de manjares ao Senhor. O que essa festa aponta? Veja que o mandamento é claro. Na festa das primícias você trazia os primeiros grãos. E depois, 50 dias depois, quando a plantação, os frutos começaram, todos os frutos estavam plenos, prontos para ser colhidos, que a plantação havia brotado por completo. 50 dias após, num domingo, o povo trazia ofertas novamente ofertas ao santuário, e essas ofertas eram muito maiores que a primeira, que as ofertas dadas na festa das primícias. E o que aconteceu no Pentecostes? Quando nós vemos lá em Atos 2:41, aconteceu o Pentecostes. O povo estava reunido, os apóstolos estavam reunidos e Deus derramou sobre eles o Espírito Santo, concedendo dons espirituais, inclusive dons de línguas, e com esses dons eles pregaram o Evangelho, e naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. Olha que maravilha! Da mesma forma que na festa das primícias, Jesus, ele era a primícia, e no Pentecostes, na festa, você trazia uma oferta maior ao Senhor. Jesus providenciou que no Pentecostes que aconteceu, a palavra fosse espalhada e o número de crentes, de cristãos, fosse aumentado. Em um só dia, 3.000 pessoas foram batizadas. E a partir dali, o número de cristãos, de pessoas que amaram ao Senhor e aceitaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, foi se multiplicando inúmeras vezes mais. Isso não é maravilhoso? Agora, essas são as festas da primavera. Vemos que todas elas apontam para a primeira vinda de Jesus. Agora nós iremos ver no próximo vídeo as festas de outono e como elas apontam para a segunda vinda do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.